Olá, gente, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Eu sou o professor Alexandre Nápoles Filho e é uma honra imensa estar aqui lecionando para vocês a disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente para o seu exame de ordem da OAB. Nessa aula aqui vamos resolver questões do exame de ordem para que vocês tenham uma ideia de como que essa disciplina vem sendo cobrada pela banca da FGV e para que vocês tenham maior chance de êxito. Olha, essa disciplina ela é super previsível. Quando vocês começam a fazer muitas questões, você começa a ver um padrão na exigência das questões da FGV. Então, por conta disso, você não pode negligenciar essa disciplina no seu estudo, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida em relação ao que a gente vai abordar aqui, você pode tirar sua dúvida diretamente comigo lá no meu Instagram, no @Alexandre Nápoles, e por meio desse canal eu peço também que vocês me deem um feedback do que está achando da aula, se está curtindo, se está sendo útil para vocês, se está fácil a compreensão. E no pós-prova, comenta comigo aí se você acertou a questão, se caiu o que a gente abordou aqui, tá bom? Beleza? Então, vamos juntos aí iniciar a resolução de questões. Vamos aí na questão 31 do exame de ordem da OAB. Ela diz assim: o adolescente João, com 16 anos completos, foi apreendido em flagrante quando praticava ato infracional análogo ao crime de furto. Devidamente conduzido o processo de forma rígida, ele foi sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa de 1 ano em regime de semiliberdade. Sobre as medidas socioeducativas aplicadas a João, assinale a afirmativa correta. Olha, essa questão bem interessante. Utilizaremos aí os artigos 118, 122 e 120 do ECA para responder a questão. Vamos então aí para a letra A. A medida de liberdade assistida será fixada pelo prazo, olha, destaca aí, ó, preso pelo prazo de 6 meses. Então, ele está dizendo que a medida socioeducativa de liberdade assistida será fixada pelo prazo máximo de 6 meses, sendo que ao final de tal período, caso o João não se revele suficientemente ressocializado, a medida será convolada em internação, ou seja, transformada em internação. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, essa questão está falsa com base no parágrafo 2º do artigo 118. O prazo da liberdade assistida não é um prazo máximo, mas sim um prazo mínimo de 6 meses, tá? Podendo, inclusive, ser prorrogado esse prazo por decisão judicial. A pergunta é, tá, Alexandre, qual é o prazo máximo? O magistrado pode prorrogar esse prazo de forma fundamentada por N anos? A resposta é não. Veja, observe que o ECA ele não trouxe expressamente um prazo máximo da liberdade assistida, tá? Foi um equívoco aí do legislador. Mas a doutrina e a jurisprudência, interpretando ali com base na medida socioeducativa de internação, que tem um prazo máximo de 3 anos, entendeu que se a medida socioeducativa de liberdade assistida é mais leve, mais branda que a medida de internação, então, lógico que a de liberdade assistida não pode durar mais do que a de internação, então não pode ultrapassar os 3 anos. Observem, portanto, que isso é uma interpretação doutrinária e jurisprudencial, não havendo previsão expressa no ECA. Tudo bem? Então, letra A está falsa. Letra B de bola. A medida aplicada foi equivocada, pois deveria ter sido necessariamente
determinada a internação de João. Olha, isso é falso, porque, veja, o artigo 122 do ECA, ele vai estabelecer ali as situações que podem se aplicar à medida socioeducativa de internação. O caso em tela aqui revela um ato infracional equiparado ao crime de furto. No crime de furto, não há violência ou grave ameaça contra a pessoa. Não confunda aí furto com roubo. No roubo, sim, há uma grave ameaça, tá? No furto, não. No furto, você retira aquela coisa alheia, móvel de outrem, sem haver essa violência, tá? Então, nessa situação, não poderia se aplicar a medida socioeducativa de internação, tá? Porque para se aplicar, de acordo com o artigo 122, inciso 1º, tem que haver uma grave ameaça ou violência à pessoa. Aqui nem houve grave ameaça, nem violência à pessoa, foi uma violência contra o patrimônio, tá? As outras situações do artigo 122 quando você tem aí um descumprimento reiterado de uma medida socioeducativa anteriormente imposta, ou então ali quando você está com uma conduta que é incompatível de acordo com o ECA, o artigo 122 ele vai dizer aí quando há uma reiteração do cometimento de outras infrações graves. Então, você tem que cometer outras infrações graves de forma reiterada, tá? Então, não se enquadrando na questão em tela, não há que se falar em medida socioeducativa aí de internação. Então, falso a letra B. Letra C, no regime de semiliberdade, João poderia sair da instituição para ocupações rotineiras de trabalho e estudo. Olha o detalhe, sem a necessidade de autorização judicial. Então, ó, João pode sair da instituição para estudar ou para trabalhar sem autorização judicial? A resposta é sim. Isso está lá previsto lá no artigo 120 do ECA. Então, não precisa dessa autorização judicial. Qual é a natureza da medida socioeducativa de semiliberdade? É que o adolescente, ele de manhã e à tarde, ele estude e trabalhe, e à noite ele se recolhe a essa unidade de semiliberdade, beleza? Essa é a ideia do funcionamento da medida socioeducativa de semiliberdade. O que torna essa letra correta, tá? Então, letra C é a alternativa que a gente marca. Letra D, a medida aplicada foi equivocada, pois não poderia, pelo análogo ao furto, ter sido aplicada a medida diversa da liberdade assistida. Olha, isso é falso. A autoridade competente, o magistrado, ele não possui a obrigação de aplicar uma medida socioeducativa ou outra. Por isso, deve ele ponderar qual é a medida mais eficaz, considerando aí 3 elementos, de acordo com o artigo 112, parágrafo 1º do ECA. Então, ele deve levar em consideração 3 elementos: a capacidade do adolescente de cumprir, as circunstâncias de como foi cometido, praticado aquele ato infracional e a gravidade da infração. Levando em consideração esses 3 elementos, o magistrado, e somente ele, cuidado, porque medida socioeducativa, só o magistrado é quem pode aplicar. Nem o conselheiro tutelar, nem o promotor de justiça pode aplicar uma medida socioeducativa. Isso é uma medida exclusiva do Poder Judiciário. Tudo bem? Então, letra D de dado, tá? Falsa. Estão aí as fundamentações que a gente aqui trouxe. Então, o artigo 122 diz que a internação só pode ser aplicada quando se tratar de cometimento de medida com grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração de outras infrações graves e pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta, que a gente chama isso de internação-sanção. Lembre-se que a internação-sanção tem um prazo máximo de 3 meses, de acordo
com o ECA. A internação-sanção, que é essa do artigo 122, inciso 3º, tem um prazo máximo de 3 meses, tá? De duração. E lembre-se que a medida socioeducativa não comporta prazo determinado. Então, ó, aqui na questão, quando o caput da questão diz assim, ó, que na sentença ele colocou lá 1 ano de internação, isso está tecnicamente equivocado, porque o magistrado, na sentença, não deve colocar 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, não. Quem vai dizer se ele pode ser colocado em liberdade ou não são os relatórios ali socioeducativos da equipe técnica que vai acompanhar esse adolescente na medida socioeducativa de internação e com base nesse documento, no prazo máximo de 6 meses, de 6 em 6 meses no máximo, esse magistrado vai analisando a situação desse adolescente para saber se ele pode ou não ser colocado em liberdade. Então, cuidado na prova. De acordo com o ECA, a medida socioeducativa de semi-liberdade e de internação não comportam prazo determinado. Significa que na sentença o magistrado não deve ali dizer qual é o tempo determinado, porque ele vai precisar analisar de acordo com os relatórios da equipe técnica que acompanha esse adolescente no cumprimento da medida. Beleza? Maravilha. Vamos então aqui para a próxima questão, 31º exame de ordem da OAB. Maria chega à maternidade já em trabalho de parto, sendo atendida emergencialmente. Felizmente, o parto ocorre sem problemas e Maria dá à luz a Fernanda. No mesmo dia do parto, a enfermeira Cláudia escuta a conversa entre Maria e uma amiga que a visitava, na qual Maria oferecia Fernanda a sua amiga em adoção. Então, Maria queria entregar a filha dela para adoção, tá? Para Fernanda. Por não se sentir preparada para a maternidade. Então, Maria não se sentia preparada e queria entregar a filha para Fernanda. Preocupada com a conversa, Cláudia a relata ao médico obstetra de plantão, Paulo, o qual, por sua vez, noticia o ocorrido a Carlos, diretor-geral do hospital. Naquela noite, já recuperada, Maria e a mesma amiga vão embora da maternidade, sem que nada tenha ocorrido e nenhuma providência tenha sido, vamos destacar aí, ó, nenhuma providência tenha sido tomada por qualquer dos personagens envolvidos, Cláudia, Paulo ou Carlos. Diante dos fatos acima, assinale a afirmativa correta. Olha, questão bem interessante, né? A gente vai utilizar como referência o artigo 258B do ECA. Aqui, tanto a Cláudia quanto o Paulo ou o Carlos praticaram aí uma infração administrativa, sujeita a pena de multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Por quê? Porque não noticiaram isso à autoridade competente. Olha, quando esses profissionais da área de saúde tomam conhecimento desse fato, devem comunicar de imediato o fato à autoridade competente. Então, ali, o conselheiro tutelar, ou então a autoridade policial, ou então o Ministério Público. Para quê? Para que seja instaurado o processo oficial de entrega da criança para a adoção. Tá? Lembre-se que a adoção só se constitui mediante sentença. Então, precisa haver decisão judicial nos autos de um processo para que uma adoção ela ocorra oficialmente, legalmente. Não pode um conselheiro tutelar, nem aí um promotor de justiça fazer uma adoção, né? Entregar uma criança para adoção. Isso é ato exclusivo do magistrado, tá? Então, ó, tem que seguir todo o rito ali do processo de adoção, sob pena de não haver essa condição de pai ou mãe adotivos para os pretendentes à adoção. Tudo bem? Lembre-se que a adoção é uma modalidade de colocação em família substituta, é uma medida protetiva, uma das medidas protetivas lançadas do artigo 101, e essa é uma medida mais grave, tá? Por quê? Porque ela é irrevogável. Tá, beleza. Então, vamos aí comentar os itens. Então, assinar a afirmativa correta. Letra A. Não foi cometida qualquer infração. Falso. Foi cometida, sim, infração administrativa. Porque a adoção irregular não se consumou no âmbito da maternidade. Falso. Letra B. Carlos cometeu infração administrativa consubstanciada
no não encaminhamento do caso à autoridade competente, da autoridade judiciária, porque somente o diretor do hospital poderia fazê-lo. Falso, os três deveriam fazer algo, tá? Então, o médico, o enfermeiro ou o dirigente do estabelecimento de atenção à saúde tem que fazer algo de imediato, encaminhando o caso ali à autoridade judiciária de que tenha conhecimento, tá? Sob pena de infração administrativa ter cometido. Letra C, Carlos e Paulo não cometeram infração administrativa ao não encaminhar o caso à autoridade judiciária. Falso. Porque não cabe ao corpo médico tal atribuição? Cabe sim. Letra D, Carlos, Paulo e Cláudia cometeram infração administrativa por não encaminharem o caso de que tinha conhecimento para a autoridade judiciária. Perfeito. Essa é a letra que a gente marca. Olha, cuidado, porque uma próxima prova pode afirmar que isso aí é crime. Não é crime, isso é infração administrativa, tá bom? Então, letra D, a letra que a gente marca, tá aqui a fundamentação do artigo 258B, com pena de multa de R$1.000 a R$3.000, incorrendo na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado ao direito à convivência familiar, que deixa de efetuar a comunicação referida no caput desse artigo, ou seja, o profissional ali da casa de acolhimento, né, que não informa o fato de imediato a autoridade judiciária, também pratica aí infração administrativa. Próxima questão, 30º exame de ordem OAB, Roberta produziu em seu computador vídeo de animação em que se percebe a simulação de atos pornográficos entre crianças. O vídeo não mostra nenhuma imagem reconhecível, nenhuma pessoa identificável, mas apresenta inequivocadamente figuras de crianças e bem jovens. Sobre o fato apresentado, sobre a perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Olha, infelizmente, fato super comum na nossa sociedade, né? Isso está lá presente no artigo 241C do ECA, é crime, tá? É crime essa conduta de simular a participação de criança ou adolescente em cena pornográfica, tá? Com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Lembrando que esse é um crime formal. Independente do resultado, o simples fato da simulação já configura a execução do tipo penal aí, né, dessa simulação, tá bom? Então, vamos ver aí a letra A. Não é ilícito penal, falso, é sim. Artigo 241C. Letra B. É crime, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a conduta típica de simular a participação de criança ou adolescente em cena pornográfica, por meio de qualquer forma de representação visual. Perfeito, é a letra que a gente marca, tá? Então, tranquila essa questão, sem nenhum mistério. Letra C, é crime se houver a divulgação pública do filme. Não precisa haver essa divulgação pública do filme, né? A simples simulação já configura o ilícito, tá? Pois a mera produção de filme envolvendo simulacro de imagem de criança ou adolescente em situação pornográfica não é reprovada pelo Estatuto. Falso. Letra D, não é ilícito penal. Falso. É sim, pois a animação somente se configura como simulação suficiente e apta a despertar a reprovabilidade criminal se reproduzir a imagem real de uma criança diretamente identificável. Não. Falso. Olha o que diz o artigo 241, né, C, simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito, então basta a simulação, tá? Não precisa ter efetivamente, né? Basta a simulação. Então, ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? Então, letra B é a letra que a gente marca. Vamos para a próxima. 30º exame de ordem OAB. Pedro, 16 anos, então Pedro é um adolescente, foi apreendido em flagrante quando subtraía um aparelho de som de uma loja. Questionado sobre sua família, disse não ter absolutamente nenhum familiar conhecido. Encaminhado à autoridade competente, foi designado defensor dativo, diante da completa carência de pessoas que por ele pudessem responder.
Após a prática dos atos iniciais, Pedro requereu ao juiz a substituição do seu defensor por um advogado conhecido, por não ter se sentido bem assistido tecnicamente, não confiando no representante originalmente designado. Com base nessa narrativa, assinale a afirmativa correta. Questão também simples, e a gente vai utilizar como referência o artigo 207, parágrafo 1º do ECA. Então, vamos ver aí a letra A. É direito do adolescente ter seu defensor substituído por outro de sua preferência, uma vez que não deposita confiança no que lhe foi designado. Perfeito. É o texto aí trazido pelo artigo 207, tá? Então, esse adolescente tem esse direito, né, a essa defesa técnica de sua confiança, tá bom? Letra B. A defesa técnica deve permanecer incumbida ao defensor atualmente designado, pois não é facultado ao adolescente optar por sua substituição. Falso, ele pode sim solicitar isso. Letra C, o processo deve ser suspenso. Falso, não há nenhuma previsão nesse sentido de suspensão do processo. Adiante os atos, até que seja solucionada a questão da representação do adolescente. Falso. Letra D, a substituição somente deverá ser realizada se evidenciada em perícia técnica. Não, a mera não confiança ou desconfiança já traz aí o direito do adolescente de ter essa substituição, não podendo a mera preferência do adolescente ser motivo para a sua substituição. Falso, tá? Então, nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional será processado sem o seu defensor, e ele tem aí o direito de substituir esse defensor por outro de sua confiança, tá? Beleza. Próxima questão, 29º exame de ordem da OAB. Gabriel, adolescente com 17 anos de idade, entrou armado em uma loja de conveniência na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, exigindo que o operador do caixa entregasse todo o dinheiro que ali existisse. Um dos clientes da loja, policial civil em folga, reagiu ao assalto atirando em Gabriel, mas não acertando. Assustado, Gabriel empreendeu fuga, correndo em direção a Betim, comarca limítrofe a Belo Horizonte, e onde residem seus pais. Lá sendo capturado por policiais que se encontravam em uma viatura. Sobre o caso, assinale a opção que indica quem será competente para as medidas judiciais necessárias, inclusive a eventual estipulação de medida socioeducativa. Então, vai ser a autoridade judiciária de Betim ou de BH, tá? Então, aí o que ele diz? Desconsiderando, essa informação é importante, qualquer fator de conexão. Então, vamos destacar isso, ó, desconsiderando qualquer fator de conexão, continência ou prevenção, tá? Então, questão bem interessante, vamos utilizar como referência o artigo 147 do ECA, bem como o artigo 4º do Código Penal, tá? Então, ó, nesses casos de ato infracional, será sempre competente a autoridade do lugar da ação ou da omissão, tá? Observadas aí as regras de conexão, continência e prevenção. Mas como ele disse aqui, para você desconsiderar qualquer fator de conexão, continência ou prevenção, então o que importa é onde foi praticada. Se ele praticou a ação lá em Belo Horizonte, então é o juiz de BH o competente. Vamos lá, então, ver as alternativas. Letra A, o juiz da infância e da juventude da comarca de Belo Horizonte, ou o juiz que exerce essa função por ser a capital do estado, tá? Olha, tá falso, né? Então, o juiz que vai exercer essa função da comarca de Belo Horizonte, por ser o foro competente onde o ato infracional foi cometido, né? Não é por ser a capital do estado, não é o fato de ser capital do estado que vai atrair essa competência para o juiz da comarca de BH, tá? Então, falso, não é por ser capital do estado.
é por ter sido onde foi praticado o ato infracional. Essa é a conhecida teoria da atividade, lançada no Código Penal, que foi adotada aí pelo Estatuto da Criança e Adolescente. O que importa é o local onde foi praticada a conduta, a atividade, e não o resultado ou onde ele foi encontrado, onde ele foi apreendido. O que importa é onde ele praticou aquela conduta, tá? Beleza, teoria da atividade, conhecida teoria da atividade. Então, letra B, o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função da comarca de Belo Horizonte, por ser o foro onde ocorreu o ato infracional. Beleza, é o foro onde ocorreu o ato infracional, cometido por Gabriel, artigo 147, parágrafo 1º do ECA, tá? Então, letra B é a letra que a gente marca. Vamos ver a letra C. O juiz criminal da comarca de Betim, não, falso. Letra D, o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função da comarca de Betim, falso, não é da comarca de Betim, é por ser onde residem os pais do adolescente. Não, tá? Então, letra B é a letra que a gente marca. Se tiver alguma regra de conexão, continência ou prevenção a ser aplicada, poderá ser aplicada, mas a questão expressamente disse aí que não era para se aplicar. Então, né, letra B é a letra que a gente marca. Vamos para a próxima questão. 29º exame da ordem da OAB. Júlio, após completar 17 anos de idade, deseja, contrariando seus pais adotivos, buscar informações sobre a sua origem biológica junto à vara da infância e da juventude de seu domicílio. Lá chegando, a ele é informado que não poderia ter acesso ao seu processo, pois a adoção é irrevogável. Inconformado, Júlio procura um amigo advogado, a fim de fazer uma consulta sobre seus direitos. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta para Júlio. Questão também simples, utilizaremos aí o parágrafo único do artigo 48, tá? Então, vamos ver aí as alternativas e vamos comentando. Letra A, ele poderá ter acesso ao processo, desde que receba orientação e assistência jurídica e psicológica. E aí, gente, corretíssimo, já é a letra que a gente marca, tá? Então, o ECA, ele vai dispor lá no seu artigo 48, parágrafo único, que é um direito desse indivíduo de conhecer o seu passado, tá? Saber quem foi a sua família biológica. Se for menor de idade, então esse indivíduo ele terá ali o direito a uma assistência psicológica e judiciária, tá? Por quê? Porque ele precisa primeiro entender os termos técnicos de um processo, então ali uma assistência judiciária, e psicológica, porque muitas vezes a pessoa não aceita de forma tão fácil, tão simples, um processo de adoção, né? Há muitos conflitos que passam pela cabeça do indivíduo e ele precisa, então, desse suporte para melhor lidar com essa situação. Sendo assim, é que o ECA estabelece que deve haver essa orientação quando a pessoa é menor de idade. Quando é maior de idade, não há a necessidade de ter essa assistência jurídica ou psicológica fornecida, então, aí para esse indivíduo, beleza? Então, letra A é a letra que a gente marca. Letra B, ele diz, ele não poderá ter acesso ao processo. Falso, ele tem o direito de acessar o processo, tanto quando menor de idade, quanto maior de idade, tá? Inclusive, esse acesso é importante. Imagina se ele estiver procurando ali, se ele tiver com um problema de saúde, né, estiver precisando de uma doação de medula óssea, então ele está procurando a família biológica para viabilizar uma maior compatibilidade, né? Quanto mais você busca a família biológica, maior é a chance de ter compatibilidade para fins de doação de medula óssea, né? Para tratamento de alguma doença específica, tá bom? Então, letra C, ele poderá ter acesso ao processo apenas se assistido por seus pais adotivos. Falso, não é essa a previsão no ECA. Letra D, ele não poderá ter acesso. Falso, ele poderá sim, pois a adoção é irrevogável. Olha, é verdade, a adoção é irrevogável, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A adoção é uma medida excepcional e irrevogável, que não, mesmo com a morte dos pais adotivos, não vai fazer com que os pais biológicos retomem o poder familiar. Então, com a sentença que constitui a adoção, se extingue todo o poder familiar da família biológica, todos os vínculos com aquela família biológica. A única coisa que vai continuar é a vedação ao matrimônio com a família natural, tá? Então, não pode essa criança ou esse adolescente depois querer casar-se com seu pai ou mãe biológico, por exemplo. Então, o impedimento da vedação, o impedimento aí ao matrimônio
vai permanecer em relação aos seus pais biológicos, tá? Mas o resto, então, todos os vínculos serão cortados, tá bom? Também é importante a gente destacar no processo de adoção que há a previsão de idade mínima para você poder adotar. Para você adotar uma criança ou adolescente, você tem que ter no mínimo 18 anos. Para a pessoa ser adotada, ela tem que ter no máximo 17 anos, 11 meses e 30 dias. Ou seja, quando ela completar 18 anos, ela não pode mais ser adotada como regra. Por quê? Porque aos 18 anos se extingue o poder familiar. Tá, Alexandre, qual é a exceção se você falou como regra? Se o processo de adoção começou antes, imagina, começou quando a pessoa tinha 17 anos e 6 meses, e o processo demorou mais do que o devido, e aí a pessoa conquistou a maioridade, é direito dessa pessoa ser adotada pela família, se assim a família quiser, se assim ela passar pelo estágio de convivência, tá? Então, pode, então, eventualmente, uma pessoa de 18 anos, 19 anos, ser adotada, né? Desde que o seu processo tenha iniciado quando ela era ainda adolescente. E deve haver uma diferença de idade entre o adotante e o adotado de 16 anos, tá? Também é importante destacar as restrições para adotar. É vedada a adoção por procuração, você não pode terceirizar o afeto, o amor, então você não pode passar uma procuração para que outro inicie um processo de adoção no seu lugar, tá? Então, esse processo de adoção é personalíssimo. Também é vedado a adoção de ascendentes, né? Então não pode adotar os ascendentes, então o avô não pode adotar um neto e um irmão não pode adotar o outro irmão, mas não há nenhuma vedação de que um tio adote um sobrinho, por exemplo, tá? E também há restrição para adoção enquanto não se der conta da administração e saldar ao seu alcance o tutor e o curador em relação ao pupilo e o curatelado. Vamos para a próxima questão no próximo bloco.